No vídeo de hoje, eu estarei trazendo a resposta de uma dúvida que eu acredito que é a maioria das famílias que tem problemas com seu familiar dependente químico, e é aquela dúvida que sempre fica, né, que é por que duas pessoas, elas entram em contato com a droga, uma se torna viciada e a outra não se torna viciada? Olá, amigos! Olá, família! Tudo bem? Novamente aqui com vocês, trazendo mais um vídeo da série de vídeos que estou sempre aqui trazendo para todos vocês. Este ano, agora começando o ano, né? Oficialmente aqui começando o ano com vocês, até porque eu estou vindo aqui de uma gripe, né? Peguei uma gripezinha aqui aonde eu estou e passei uns dias aqui meio estranho, mas graças a Deus a gente já está aqui recuperado e vamos que vamos, né? Seja muito bem-vindo. Meu nome é Ricardo Alexandre Miguel e você que não me conhece ainda, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal, onde já estou aqui no YouTube há quase, olha, se eu não me engano, há quase 8 anos aqui junto com vocês, trazendo um conteúdo assim sensacional, falando a respeito de codependência familiar, falando a respeito de dependência química e falando a respeito de comportamento, até porque esses três temas, inevitavelmente, sempre estão interconectados. E eu sempre estou pegando as dúvidas lá do meu grupo no Facebook, né? Porque se você não sabe também, eu tenho um grupo lá de famílias no Facebook, onde nesse grupo de famílias é um grupo pioneiro que eu criei, isso há, nossa, acho que desde quando eu comecei aqui o YouTube, eu comecei com esse grupo lá no Facebook, que é o grupo terapêutico de apoio ao codependente, e hoje a gente com mais de 1.800 famílias lá que a gente dá um apoio, que é um grupo de partilha, né? Onde a família chega lá, ela faz a sua partilha e dentro do possível as pessoas vão compartilhando as suas experiências e eu dou a minha resposta terapêutica lá no grupo. E nesse grupo, é um grupo onde a gente tem uma interação muito bacana lá e as famílias conversam, e as famílias perguntam, e as famílias têm dúvidas, né? De todos os e-mails que eu recebo, de todas as mensagens, de todo o pessoal lá do grupo. Existem muitas dúvidas, né? E eu vou estar trazendo hoje, como eu falei agora no começo, a resposta de uma dúvida, né? Uma senhora lá, né, do grupo, né? Claro, não vou identificar ela, mas a Suzana, né? Ela fez uma pergunta lá para a gente e eu fiquei pensando, eu vou levar essa pergunta para o YouTube, né? Até porque eu acredito que essa dúvida é a dúvida que a maioria das famílias tem em relação à dependência química do seu familiar. Se você não sabe quem é Ricardo Alexandre Miguel, você está chegando aqui agora, muito prazer. Eu não vou me alongar aqui, claro, hoje eu pretendo fazer um vídeo mais rápido, mas eu já estou com um site, né, que é o meu site pessoal, que é onde eu convido você a ir lá no meu site pessoal e conhecer quem é Ricardo Alexandre Miguel. Você entra lá no meu site, tem um pouco sobre a minha história, acerca do meu trabalho, e tem uma página sensacional dentro do meu site, onde eu indico livros, indico grupos de apoio, indico treinamentos, indico espiritualidade. É uma página criada para você que acompanha o meu trabalho. Então, se você quer conhecer um pouco mais sobre quem é Ricardo Alexandre Miguel, você vai lá no www.ricardoalexandremiguel.com.br, vai lá, prestigia o nosso trabalho. Além do mais, tem o blog, né? Que o blog tem um material sensacional, que esse ano eu vou estar trazendo um conteúdo assim que só terá lá dentro do meu blog, tá bom? Então, é isso, vamos para a dúvida aqui, né? E aí a Suzana lá no grupo perguntou para a gente, e foi bacana, né? Porque teve uma movimentação bem grande, as pessoas interagem lá bastante lá no grupo, e isso é que faz crescer mais, né, o grupo, e claro, né, as pessoas sempre têm uma resposta que ajuda elas a sair daquela coisa, né, daquele impasse que ela está, e até ajudando ela a tomar uma decisão mais assertiva com seu familiar. Então,
Na minha visão terapêutica, na minha experiência e dentro de todas as pesquisas que eu já venho fazendo dentro de todos esses anos e tudo, é interessante porque é uma pergunta assim, né? É uma pergunta, até porque tem muito da minha experiência em cima dessa pergunta, né? Porque assim, olho a minha vida como se fosse uma linha, um filme, né? E eu consigo ver perfeitamente de quando eu era jovem, quando eu era adolescente, todo aquele trabalho que eu dei para os meus pais e aquela coisa que hoje em dia todo o adolescente faz, é o adolescente padrão dá trabalho para os pais. E, obviamente, eu acabei me envolvendo com drogas, vocês sabem, vocês que acompanham o meu trabalho sabem que eu acabei me envolvendo com droga, mas graças a Deus, eu acabei não me tornando um dependente químico. E aí, né, quando a Suzana fez aquela dúvida lá no grupo, eu fiquei pensando, interessante isso, né, realmente, né, não que eu não que não seja, assim, além de ser interessante, é interessante porque a mente, né, a mente e a personalidade da pessoa está totalmente conectada nisso, né? E outro dia, até mês passado, no final do ano passado, eu estava conversando com uma colega nossa, né? E ela me perguntando acerca do meu trabalho, como é que eu fazia, como é que eu não fazia, e ela estava dando a experiência dela, e ela falou assim, uma coisa que me chamou muita atenção, que foi exatamente a coisa que aconteceu comigo, né? Ah, vamos lá. Lá no grupo, as pessoas falaram muito em genética, tá? A dependência química é genética. Olha, não existe nenhuma conclusão, não existe nenhum dado muito mais específico acerca disso. Existem alguns estudos breves, tá, que falam que a dependência química, sim, ela tem um traço genético, né? Mas é uma coisa assim muito pequena, é algo em torno de 10 a 20% em cima da questão da genética, quando a gente fala da genética, que aquilo passou de pai para filho e tal, aquela coisa toda. E aí a gente vai pensar assim, né? Porque se realmente fosse algo genético, se fosse algo matemático, não é genético, o que ia acontecer? Numa família que tem 2 filhos, os 2 filhos se tornariam dependente químico, se o pai ou a mãe fosse dependente químico. Mas, na maioria dos casos, não é isso que acontece. Muitas vezes, onde uma família que tem 2 filhos, e os pais, avós ou familiares foram dependentes químicos, um é dependente químico, o outro não é dependente químico. E aí você fica pensando assim, realmente, né? Porque se fosse para ser hereditário, se fosse para ser genético, todo mundo ali para baixo ia ser dependente químico. E isso não acontece, tá? Então, vamos deixar aqui a questão da genética como um temperinho, mas não o tempero principal, tá? Uma questão que eu observei que é assim fundamental e isso é uma coisa aqui meio nova, né? Até para a gente poder estar falando aqui, até para você estar entendendo. Existe uma coisa que é o meio ambiente que a pessoa cresceu e viveu. O meio ambiente, e quando eu falo meio ambiente, eu falo da família, falo do lar que ela nasceu, da escola que ela estudou, da igreja, se ela frequenta a igreja, dos amigos da escola, e aquela coisa toda. Isso caracterizando como o meio ambiente que a pessoa foi criada. E no caso, se a gente observar, e como eu observo isso, né, eu observo que quase que inevitavelmente, olha só, quase que inevitavelmente, e não é hereditário, olha que interessante, não é hereditário, mas é o meio ambiente que dita, que é todas aquelas pessoas que a família
em algum grau, teve dependência química, o pai era alcoólatra, o pai usava droga, o tio era alcoólatra, o tio usava droga, a avó, o avô, o primo, os familiares mais próximos, né? De certa forma, isso influencia muito mais do que a própria hereditariedade. Então, assim, se você for avaliar a sua família hoje, você vai ver que se você tiver um filho dependente químico, muito provavelmente, dentro da sua árvore familiar, existiu alguém que, de alguma maneira, tinha contato com drogas, tá? Ou fumava demais, ou bebia demais, ou usava drogas, ou... Tá entendendo? Então, o meio ambiente, ele vai ser um fator muito mais determinante para a pessoa se transformar em dependente químico. Ok, mas aí entra de novo aquela questão, vamos colocar lá. Os dois filhos são criados dentro da mesma família, dentro do mesmo meio ambiente, e um filho se torna dependente químico e o outro filho não se torna dependente químico. E agora? Não é genético, o meio ambiente influencia, mas não tanto. E aí, o que acontece? E aí, olha que interessante, né? Existe uma coisa, né, que a gente acaba observando, que é a representação interna que cada pessoa tem de si mesmo, tá? E aí é claro que essa representação interna psicológica, né, ela é motivada muito pelo meio ambiente, tá? Então, assim, por exemplo, para você poder entender, vamos dizer assim, a personalidade da pessoa, vamos colocar dessa forma, né? A personalidade da pessoa é que vai dar o tom de se ela vai ser uma dependente química ou não. Porque, na verdade, se você for parar para pensar, olha que interessante. Por que alguém usaria droga? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que se fazer para poder entender essa questão. Por que alguém, em sã consciência, tá lá, sabe? E fala assim, hoje eu estou com vontade de usar droga, que droga que eu vou usar hoje? Tá entendendo? É algo que é interessante, porque quando a pessoa usa droga, ela está em busca de alguma coisa que essa droga promete entregar para a pessoa, tá? Então, por exemplo, e aí, claro, quando eu falei a meu respeito da minha época de juventude, né? E eu lembro quando a gente tinha nossos amigos e tal, aquela coisa toda, e a galera ia pro bar, a galera ia para danceteria e tal, aquela coisa toda, né? E tinha muito naquela época, né? Isso vamos falar de 30 anos atrás, quase 35 anos atrás, antes de você entrar em qualquer lugar, você sempre parava no bar mais próximo e procurava encher a cara, tomava uns conhaque, tomava uns negócio quente, né? Para poder já chegar na balada já animado, né? E aí, é claro, isso daí acaba se transformando numa rotina para os jovens, né? E aí, eu não era muito de beber, eu tomava um negocinho e tal, eu nunca gostei muito de beber. Tive umas experiências meio estranhas quando era jovem com bebida e tal, e aí não vem ao caso agora, e sabe, eu tomava um negocinho, mas não, né? Até que graças a Deus o tempo passou e eu não precisei mais beber. E aí eu conversava com meus amigos e tudo. E eu vou contar uma coisa interessante para vocês, né? Eu não sou um cara, nunca fui o cara mais bonito da turma, nunca fui o cara mais rico da turma, nunca fui o cara mais sarado da turma, eu nunca fui o mais nada da turma, eu sempre estava ali no básico, né? Eu era o cara básico, né?
E aí era interessante que tinha os caras bonitos, né? Sabe aqueles, o cara presença, né? E o cara presença, né? Eram uns caras bonitos, uns caras grandes e tal, né? E tinha, eu tinha uns colegas assim, que era presença, né? E aí a gente vira e mexe, conversa, né? E aí na época, e eu lembro isso como se fosse hoje, a gente estava na frente da padaria e conversa vai, conversa vem. Ah, onde que a gente vai nesse final de semana? E vamos pra balada e tal, não sei o quê, mas vamos tomar uns goró primeiro e tal. E aí sabe, aquilo não me caiu bem. E eu cheguei para ele, olhei bem para a cara dele e falei assim: "Ó, me fala uma coisa. Para que que você tem que beber antes de ir para uma balada?" E aí ele olhou para mim e falou assim: o básico, né? Você tem que beber para poder ter coragem de falar com as meninas. E aí ele falou aquilo, aí na hora, sim, eu já tinha um pouco de consciência naquele tempo. E aí eu falei, tá. E aí não comentei mais, né? E isso ficou na minha cabeça. Vocês veem que depois de 30 anos eu estou lembrando disso. E olha como que é interessante isso, né? Ah, o cara, que era um cara alto, bonito, e ele, na época, ele era um cara que tinha, né? O pai dele tinha um comércio, né? E ele era filho do dono que tinha um comércio, e o cara, ele era o rico, era o riquinho da turma, né? E o cara, ele tinha que beber para poder chegar nas meninas. Tá entendendo? Por quê? Porque a percepção interna dele dizia que ele não era capaz de chegar e trocar uma ideia com uma garota, com uma moça e conversar e alguma coisa do tipo. Esse é um ponto. Outra coisa, né? E aí eu estava aí, isso, vamos caminhemos na linha do tempo, né? E essa mês passado, mês retrasado, eu conversando aqui com um amigo, e aí ele chegando para mim, falar, mas você não é muito de beber e tal. Você fala, não, não sou muito de beber, tomo só um negocinho assim. E honestamente, eu vou falar uma coisa, tem gente que gosta de cerveja, mas cerveja é muito ruim, sabe? Cerveja, para mim, é muito ruim, muito, mas não é pouco, é muito. Eu tomo uma até para dar uma socializada, mas é muito ruim. Eu tomo uma, tá bom? Então, aí assim, ele falou, você não é muito de beber e tal. Eu falei, não, não sou muito de beber e tal, mas aí eu cheguei para ele, né, e falei assim, mas para que que você bebe, né? Você vai no encontro e vai beber? Olha só o que o cara me falou. O cara com 35 anos de idade, ele chegou para mim e falou assim, não, você tem que entender que se você tomar umas e você ficar meio alto, você pode ser mais engraçado e você pode fazer até alguma outra coisa assim, alguma coisa errada, e você pode colocar desculpa que você estava bêbado. Aí eu olhei para ele assim e falei assim, minha nossa, né? Eu hoje em dia eu não vou mais em balada, não vou nessas coisas, eu não vou, não ando mais atrás de mulher como a maioria dos homens costuma andar, pelo menos os homens de antigamente, eu não sei os de hoje, né? Mas assim, o que acontece é que eu fiquei imaginando que passou 30 anos e não mudou muita coisa, que era a percepção que a pessoa tinha da sua realidade, que ela precisava de uma muleta para poder se relacionar com o meio que ela vive. E o mais interessante, e essa é a chave e a resposta que eu vou trazer aqui para vocês hoje, é o seguinte: a maioria das drogas, e se você for avaliar, né, a maioria das drogas ilícitas, né, qual que é o objetivo? É te deixar mais alegre, mais, né, mais doidão, mais descontraído, né? E eu descobri isso assim de uma maneira tão doida, porque na verdade, isso eu descobri exatamente quando eu estava conversando com essa amiga, né? E é porque ela falou exatamente
o fenômeno que aconteceu comigo internamente. Na época que eu estava lá com meus primos e tal, aquela coisa toda, coisa de adolescente, jovem, acho que ele deveria ter uns 17, 18 anos, vamos fumar maconha, aquela coisa toda, e vamos fumar maconha, e vai lá o Ricardo fumar maconha, né? E aí, eu fui lá, fumei a maconha, e aí foi um negócio tão doido que aconteceu. Eu não sei se você que está assistindo o vídeo já chegou a experimentar, você que é pai e mãe, se nunca experimentou, é uma coisa assim meio estranha, né? É muito estranha, e eu não sei como que. Não, até sei por quê, né? E era interessante porque eu fumei a maconha e comecei a ter os sintomas de quem tá maconhado. Então, beleza. Aí eu fiquei doidão, e aí eu começava a rir, eu ria que nem um retardado e tal. E o que mais me chocou quando eu usei isso era que a gente chegou depois, vamos comer, porque depois que você, normalmente quando você fuma maconha, você dá uma larica e você fica com fome, vamos comer um lanche e não sei o quê, e a gente foi comer um lanche, né, mas a gente ainda estava, né, sob o efeito do negócio, e o que me deixou mais assim, como é que eu posso dizer, horrorizado por dentro que eu sentei na mesa e eu não conseguia fazer o pedido. Por quê? Porque em vez de eu fazer o pedido, vinha a garçonete e ela vinha fazer o pedido e eu ficava rindo, que nem um retardado. E era interessante porque naquele momento é como se eu tivesse saído do meu corpo e estivesse me olhando de fora. E aí eu falava assim, Ricardo, pede o lanche. Mas eu não conseguia pedir o lanche porque eu estava dominado pelo efeito da porra da maconha. E aquilo para mim foi uma experiência tão ruim, porque na verdade, esse uso fez com que eu perdesse o controle daquilo que eu realmente queria fazer. E aí, quando passou aquele efeito todo, depois de umas horas e tal, e aí eu pensei assim, minha nossa, para que eu quero usar um negócio que eu vou perder o controle daquilo que eu quero fazer? Eu não quero isso para mim. E aquilo não colou, sabe? Não deu a liga, não me impressionou. Por quê? Porque eu sabia que se eu usasse drogas eu perderia o controle. E, para minha representação interna, para minha personalidade na época e hoje em dia também, perder o controle é algo extremamente ruim. Tá? Eu quero estar no controle das minhas emoções, do meu corpo, dos meus pensamentos. Eu não quero, né? E aí, se a gente for responder a pergunta por que duas pessoas têm contato com a droga, uma se vicia e a outra não, resumindo a história, a pessoa que ela usa drogas, ela está atrás de uma muleta para ela ser alguém que ela ou ela não sabe ser ou ela quer ser. Então, se ela usa drogas, e quando ela usa drogas, e aí vamos dar um exemplo para ficar bem claro para você, se o seu filho tem uma turma, e essa turma vai para uma festa, e lá na festa tem as garotas e tal, e o seu filho, de alguma forma, ele não desenrola bem com as meninas, e aí os caras chegam para ele e falam assim, não, usa isso aqui, toma esse comprimido, cheira esse pó, fuma essa maconha, porque você vai se sentir mais descontraído, você vai conseguir chegar nas meninas. Essa é a promessa da droga. E aí o seu filho vai lá e usa. A questão toda é, quando o seu filho usar a droga, se esse uso fizer uma ponte para aquilo que ele quer, infelizmente, existe uma grande chance dele se transformar num dependente químico. Por quê?
Porque a questão toda não é a droga em si, porque a droga, você não precisa usar, usou uma vez, ficou viciado. Não. A questão toda é, ele vai usar uma vez, ele vai conseguir o que ele queria, e aí ele vai associar aquilo para acontecer de novo. Então, ele vai sair com o grupo, eles vão oferecer, ele vai usar, ele vai lá, vai conseguir a menina. Ele vai ir em tal lugar, ele vai ser um cara mais corajoso, mas isso, vai usar a droga. Então, vocês veem que se a pessoa é uma pessoa que tem uma representação interna de autossuficiência, digamos assim, pouco provavelmente ela vai se viciar em drogas. Claro, isso é um aspecto, né? Isso é um aspecto da dependência química. Claro, existem vários fatores, mas esse, na minha opinião, ele responde, acho que pelo menos 80% dessa pergunta, onde a pessoa ela vai chegar, vai usar a droga e vai se tornar a dependente. Porque a partir do momento em que ela usou uma vez e aquele uso fez ela chegar no objetivo que ela tinha, ela vai repetir, 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 e a partir do momento em que ela repetir aquele uso, se transforma num hábito, e se transformando num hábito, obviamente a pessoa vai se transformar num adicto, porque qualquer hábito que é impossível de controlar é uma adicção. Então, eu espero que eu tenha respondido aqui a dúvida, né? Por que uma pessoa se transforma em dependente químico e outra não. Uma das questões é exatamente essa, a droga servir como uma muleta para aquilo que ela precisa. Se ela quer perder o controle, ela vai usar drogas. Se ela não quer perder o controle, ela vai acabar não gostando de usar drogas. Agora sim, se tem algum jovem aí assistindo, o problema todo não é usar droga. O problema é o depois, né? Daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, né? Então, pensa nisso, pensa nisso. E assim, graças a Deus, né? Hoje eu estou aqui trazendo essa mensagem para vocês. E até porque, né? Deus foi bom comigo e sempre foi, e eu tenho certeza que da mesma maneira que ele é bom comigo, ele é bom para a sua vida também, da mesma maneira que ele abençoa a minha vida, ele abençoa a sua família também. E se você tiver alguma dúvida, se você quiser que eu responda alguma dúvida, que esse ano eu vou estar vindo aqui respondendo mais dúvidas, do que realmente temas, né? Até porque a gente já tem mais de 130 vídeos no canal, com vários temas, várias respostas. Então, nesse ano de 2022, eu vou estar aqui sendo mais respondendo dúvidas. Então, você tem alguma dúvida, manda um e-mail para a gente, entra lá no Facebook, na minha página pessoal, entra lá no meu site. Olha, tem um monte de maneiras de você entrar em contato comigo e deixar a sua dúvida. Ficou com alguma dúvida? Escreve aqui embaixo nos comentários. Não me segue lá no Instagram? Me segue lá no Instagram. De repente a gente vai começar a fazer alguma coisa lá no Instagram, mas para isso eu preciso ter um pessoal lá me seguindo, né? E como eu estava falando, nada disso seria possível trazer essa mensagem aqui se não fosse o nosso grande Deus, né? E abençoando toda a nossa vida, até porque não tem ninguém além dele, né? E é isso. O meu muito obrigado aqui, um grande abraço para o pessoal lá do meu grupo do Facebook. Até o próximo vídeo.